Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Joana Borga e estou bem feliz que você está aqui comigo. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma ideia bem legal para você colocar no teu cantinho aí do churrasco, teu cantinho de festa, ou para você presentear, né, seu marido, seu pai, enfim, porque é uma plaquinha de cerveja. É uma plaquinha bem especial, bem legal para você colocar ou presentear, para colocar num cantinho especial ali numa churrasqueira. Então venha comigo, venha no passo a passo para você aprender a fazer essa plaquinha forrada com tecido, tá? Então curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? A gente se vê agora no passo a passo da plaquinha. Então vamos à prática agora. Tô com a base da minha plaquinha e escolhi para o fundo aqui esse tecido marrom. Ele é marrom um pouquinho mais claro, com os detalhes um pouquinho mais escuro. Ele tem uns desenhos de hexágonos, como se fosse uma colmeinha de abelha. E para a parte de cima, aqui eu escolhi esse amarelo. É tipo um amarelo com mostarda, assim, com marronzinho. Eu achei que combinou bem com o tema, né, de cerveja. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para forrar essa parte de baixo. Então, eu vou posicionar meu tecido com a estampa pro lado de baixo e vou passar cola em toda a base da plaquinha. Tô passando o rolinho também para deixar a cola bem uniforme. Agora, eu vou com a placa sobre o tecido. Eu nunca coloco o tecido, isso aqui é uma dica bem legal para vocês. Eu nunca coloco o tecido sobre a peça, tá? Porque eu sempre vou tender, por mais que eu me preocupe com isso, mas eu sempre vou tender a puxar o tecido um pouquinho mais para lá, uma pontinha mais para lá. E o tecido, ele é estampado e ele trabalha, dependendo do lado que você puxa, ele trabalha. Então, se você puxa e cola ele, a estampa ela fica toda deformada, ela não fica uma estampa lisinha. Então, por isso que eu coloco o tecido com a estampa virada para baixo e venho com a plaquinha e colo. E outra coisa que eu deixei aqui para mostrar para vocês, o meu tecido ele tá dobrado. Então, eu não preciso passar o tecido antes de forrar alguma peça de MDF, porque como ele vai ser colado na peça, consequentemente ele vai alisar, tá? Então eu não preciso passar meu tecido. Venho aqui, vou posicionar ele aqui. Outra dica interessante, vou falar rapidinho, tá? Pra não secar minha cola. Que quando o tecido é estampado assim, do outro lado aqui, eu consigo ver mais ou menos aonde que tá a estampa dele, tá? Porque ele fica um pouco, a estampa passa um pouquinho pro fundo do tecido, então eu vejo onde que tá a estampa. Nesse caso aqui, ó, ele segue mais ou menos uma linha, ó. Ele tem sempre uma linha reta. Então, quando eu for colar minha peça, eu vou procurar posicionar a peça mais ou menos nessa linha do tecido, para que ele fique retinho com a estampa, não fique uma estampa torta, porque isso também incomoda na hora da gente observar uma peça que a estampa ela tá torta, né, na peça. Então aqui eu vou virar, vou alisar. Aqui, olha onde que ele tá dobradinho, eu vou alisando. Ó, vou mostrar pra vocês. Aliso bem e não aparece aonde que o tecido tava dobradinho. Olha, ele ficou perfeito, ficou bem lisinho, não aparece aonde tava amassado ou dobrado. E aqui, ó, ele ficou bem certinho, bem na risquinha, que não ficou a estampa torta na plaquinha, tá legal? Agora que já tá colado o tecido na plaquinha, eu vou recortar. Pra recortar o tecido, eu só vou pegar uma tesoura mesmo e vou cortar bem na base da plaquinha, ó, bem rente no MDF. Faço isso em toda a volta, ó, então não fica nenhum tecido sobrando. Ele fica perfeitinho o acabamento nas bases, na bordinha, né? Vou cortar toda ela aqui. Eu sempre corto com o tecido viradinho para baixo, porque aqui eu consigo ver bem
certinho aonde que termina meu MDF, para eu conseguir recortar bem rente a ele. Então, aqui tá pronta, né, a colagem do tecido na nossa base. Primeiro, antes de colar no outro, eu vou deixar essa aqui prontinha, tá? Então, eu venho aqui, vou posicionar aonde esse recorte vai ficar, ó, mais ou menos um dedinho da borda, certo? Porque eu quero fazer um trabalho mais esfumaçadinho nessa parte de dentro. Então, eu vou pegar aqui, já deixei mais ou menos pronta aqui a bandejinha. Esse aqui é uma cor marrom da Duna Atelier, ou marrom que você tiver aí, que é pra deixar um esfumaçadinho assim. Então, eu vou pegar um pincel de pituá, esse aqui é da Tigre número 4, tá? Vou pegar um pouquinho de tinta, vou tirar o excesso aqui na bandejinha e vou passar em toda a bordinha aqui da plaquinha, pra deixar como se fosse esfumaçadinho. Olha, então eu passo aqui, tiro bem o excesso de tinta, tá, do pincel. E vou fazendo movimentos circulares, vou entrando um pouquinho aqui na plaquinha, para que ele fique, ó, realmente esfumaçado, fique como se fosse uma sombra, ó. Quando eu coloco essa basezinha, ele parece que tá todo sombreadinho aqui por dentro. Vou passando bem de leve. Quando começa a sair a tinta do meu pincel, aí eu consigo fazer um pouquinho mais de força, apertar um pouquinho mais a mão. Não preciso fazer bem aqui na lateralzinha, tá? Porque como vai a nossa moldura, ela vai cobrir ali. O importante é ele ficar bem uniforme na parte mais pra dentro aqui. Ó, ele vai fazendo tipo um degradê, uma sombra mesmo. O interessante do pincel também de pituá, quando vocês forem utilizar, é deixar ele um pouco mais de ladinho, assim, ó. Não fazer muito de pé. Ó, se você faz com ele muito de pé, ele também funciona, tá? Ele também faz a sombra legal. Mas se você deixar ele deitadinho, você vai aproveitar, você vai prolongar, na verdade. Vai prolongar a vida útil dele, tá? Porque quando você faz com ele de pé, você começa a achatar o pincel. E ele tem uma leve curvaturinha, ó. Ele tem como se fosse uma ponta, tá? Então, se você faz com ele deitado, você vai gastando ele e ele vai continuando com essa ponta. Se você fizer de pé, ele vai gastando só a ponta, vai chegar num ponto que ele vai estar bem chato, bem reto, tá? Então, assim você consegue prolongar a vida útil do teu pincel, se você fizer com um movimento um pouquinho mais inclinadinho. Então, aqui já deixei ele bem esfumaçadinho. Olha, bem degradê, vou entrando um pouquinho, ó, que agora ele já tá bem sem tinta, vou entrando um pouquinho aqui na plaquinha pra fazer esse efeito bem degradê, bem leve aqui e deixando mais escurinho para as bordas, tá? Então, aqui, olha, quando eu for colocar, ele vai ficar bem esfumaçadinho, dar um efeito bem interessante. Agora, a gente vai forrar essa parte da moldura. Então, como eu falei, eu escolhi esse tecido com amarelo, vou posicionar já ele aqui também com a estampa para baixo e vou passar cola em toda a borda. Venho aqui e posiciono. Ó, já cortei o tecido, né, bem certo pro tamanho da moldura. Vou posicionar, vou pressionar de leve para conseguir virar ele. E agora aqui eu vou esticar. Então, o tecido já colado, vou fazer a mesma coisa por fora, vou recortar a parte de fora e depois eu vou recortar a parte de dentro. A parte de dentro eu vou utilizar um estilete para ser mais fácil, mas eu já mostro para vocês também como que é feito. Então, aqui já recortei toda a minha plaquinha em volta, agora eu vou recortar a parte de dentro. Vou pegar um estilete
tá? Esse aqui é um estilete comum, você pode pegar um estilete de precisão, se você tiver aí. E vou começar a recortar, eu sempre começo a recortar de uma lateral, tá? Do meio. Nunca começo das pontinhas ou de um lugar que tenha uma voltinha. Sempre procuro começar no lugar reto, no meio, tá? Ó, e vou recortando. Eu vou, com a ajuda da mão, eu vou colocando o tecido, empurrando o tecido um pouquinho mais para baixo, para que ele estique um pouquinho e facilite na hora do corte, para ele não ficar tão molinho assim. Ó, as voltinhas eu faço normalmente, ó, vou puxando para auxiliar. Aí, tirei todo o tecido, ó. Se ficou um cantinho, ó, se ficou um cantinho desfiado ou com um excesso de tecido, uma sobra de tecido, venho aqui com a tesoura e recorto todos esses fiapinhos, esses fiozinhos. Ó, refaço o cantinho. Vou cortando todo o excesso, ó, de tecido. Nem que saia só um pozinho de tecido, mas é interessante você cortar tudo para ele ficar bem rentezinho e não desfiar depois. Para proteger ele, como essa parte vai em cima, e na hora que a gente for pegar, ou até mesmo com o tempo, ele não desfiar mais e não descolar as bordinhas, eu vou pegar um pincel, ó, o mesmo pincel que eu utilizei para passar cola, com um pouquinho sujo de cola, e vou passar ele, ó, passar cola em todas as bordinhas, tanto na parte aqui de fora, quanto na parte de dentro. Ó, só sujinho de cola, depois eu posso vir aqui até com a mão, olha, e retirar todo o excesso, tá, de cola. Se ainda continuar uns fiapinhos depois que eu passei a cola, eu posso ainda vir com a tesoura ou com a cola molhada, ou posso deixar a cola secar e vir aqui e cortar todos os fiozinhos. Se você cortar com a cola seca, é mais fácil porque esses fiapinhos já vão estar todos durinhos, tá? Como se tivesse engomadinho. Aí você só vem aqui e recorta todos os fiozinhos, tá? Então, eu vou fazer essa parte do pincel de cola em todas as bordinhas dele e já trago pra vocês prontinho. Já selei todas as bordinhas dele com a cola. E agora a gente vai fazer o sombreadinho da mesma forma que a gente fez aqui. Na verdade, da mesma forma, não, um pouquinho diferente, porque eu não quero cobrir como a tirinha aqui é fina, eu não quero cobrir a minha tirinha inteira com o marrom, tá? Como a gente fez aqui, que a gente fez bem grossinho, aqui a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer só na bordinha, ó, vou deixar um pouquinho mais pra lá, ó, só na bordinha, pra ficar um leve esfumaçadinho, só na parte de fora, tá vendo que eu não coloco no tecido inteiro aqui em cima, eu coloco só na bordinha. Vou fazendo esse esfumaçado, é um acabamento só na parte de fora. Estão vendo que ele fica uma sombrinha aqui só nessa lateral, só nessa bordinha aqui de dentro, e depois a gente vai fazer na bordinha de fora. Ó, então, fiz aqui na bordinha de dentro, agora eu vou fazer na bordinha aqui de fora pra vocês conseguirem visualizar. Estão vendo que no meio aqui ele não tirou o tom do amarelo, a cor do tecido. É só mesmo para ele não terminar seco, assim, sabe? Para ele ter uma profundidade. Pronto, já tá prontinho, todo esfumaçado. Agora eu vou colar. Eu vou colar com a cola branca. Então, vou passar a cola em toda a borda aqui da moldura. Já passei toda a cola. Agora eu vou aplicar a moldura aqui, bem com cuidado, de forma que ela se encaixe aqui. Vou pressionar um pouquinho e já tá pronta a base. Agora a gente vai fazer os apliques, tá? Os apliques eu vou deixando aqui, deixar ela aqui, ó, como que ela ficou na lateral, ela ficou bem... Opa, aqui não colou ainda direito, ó.
Então, vou deixar aqui pra ela secar a cola, pra ela segurar bem. Vamos fazer os apliques. Os apliques, então, é esse aqui. Aqui eu já adiantei um pouquinho, tá? Ele é um aplique cru. Não deixe para amanhã a cerveja que você pode beber hoje. E aqui são 2 abridores de garrafa que eu já pintei com a cor amarelo ouro 505 da Acrylex. Então aqui eu peguei uma esponjinha de louça, peguei um pouquinho de tinta e fui batendo até dei 2 ou 3 demãos para finalizar, né, a cor. E depois com uma esponjinha também de louça, peguei o mesmo marrom que a gente utilizou aqui e fiz uma sombra desse lado aqui também, de cada um deles. Então, esses aqui já estão prontos. Aqui, eu já pintei todo de branco, tá? Tinta PVA branca, o aplique. Agora, eu vou fazer um detalhezinho em amarelo também, o amarelo ouro. Então, eu vou pintar de amarelo ouro, de baixo pra cima, mais ou menos até a metade do aplique, tá? Que daí ele vai aparecer como se fosse um copo de cerveja, cerveja amarelinha embaixo e a espuminha branca em cima. Tá legal? Então vamos fazer junto aqui. Eu vou pegar um pouquinho da cor amarelo, então ouro. Vou tirar o excesso aqui na bandejinha e vou dando batidinhas, ó, de baixo pra cima, até mais ou menos o meio. E aqui eu vou deixando um degradê, ó. Vou batendo um pouquinho menos, para que ele não termine numa linha brusca, tá? Ele fique um pouquinho assim, degradê. Vou secar ele para ver se precisa de mais uma demão. Então aqui eu vou passar mais uma vez, vou pegar a tinta aqui e vou passar de baixo para cima. E aqui, chegando numa altura, então, eu vou dando menos batidinhas, ó, mais espaçadas, para que ele fique mais degradê. E aqui embaixo, bem amarelinho. Aqui também vou pegar outra esponjinha, vou pegar o marrom e vou dar umas batidinhas só aqui embaixo, para ele ficar também um sombreado, ó, um pouquinho aqui dos ladinhos, tá? Não muito, só para ele ficar com uma sombrinha também. Ó, aqui em cima eu posso dar também, só que um pouquinho menos, porque como é branco, ele acentua mais, né? Aqui embaixo. E pronto, tá pronto o nosso aplique. Agora, é só passar a cola branca aqui na base e colar, então, os apliques aqui no quadrinho. Vou fazer isso e já trago pra vocês bem prontinho. Então, a plaquinha eu já trouxe aqui, ó, já tá tudo coladinha. Trouxe pra vocês verem agora no final do vídeo como que ficou, né, prontinha, com tudo coladinho, com os apliques. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? É um ótimo presente, ainda mais que tá se aproximando do Dia dos Pais. É uma opção bem legal para você presentear aquela pessoa que você gosta e que sabe que gosta de uma cervejinha também, ou que tem um cantinho para receber os amigos, a família, fazer um churrasquinho. É uma plaquinha bem legal e bem interessante, tá bom? E não se esqueça que, na verdade, a técnica que eu trouxe aqui para vocês hoje dessa forração, você pode aplicar a qualquer tipo de plaquinha, se você quiser trocar as cores, se quiser trocar os apliques, né? Então essa técnica que você pode utilizar para qualquer plaquinha, para qualquer peça, né? Colocar qualquer frase e qualquer tema, né? Então se quiser fazer algum outro tema diferente para tua casa, né, para presentear outra pessoa, você pode utilizar essa mesma técnica e escolher outra frase, outros apliques e outra cor de tecido também, tá legal? Um beijo, então a gente se vê no próximo vídeo.